o CDS tem tido uma posição coerente. Quer o PEC 1, quer o PEC 2, quer o PEC 3, quer o PEC 4, enfermam do mesmo problema. Prometem resolver a questão financeira, mas a verdade é que os juros se agravam após cada PEC. Desconsideram o problema económico e a verdade é que Portugal precisa de recuperar crescimento económico, sem o qual não terá verdadeira consolidação das finanças públicas. E, de PEC em PEC, é mais marginalizada ou secundarizada uma questão que, para nós, é determinante, que é a questão social, ou seja, a proteção daqueles que, na sociedade portuguesa, são os mais vulneráveis, nomeadamente os que estão a passar muitas dificuldades, seja nos pensionistas e nos idosos, seja nas questões sociais que se prendem com a falta de oferta de postos de trabalho. E, portanto, quem teve uma única posição, quem foi dizendo coerentemente, quem foi explicando serenamente que o PEC 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, prometem sempre resolver aquilo que a seguir se agrava, pode ter uma posição serena, de crítica e de coerência relativamente àquilo que agora o Governo vem sugerir. Este é um primeiro ponto. Como sabem, não nos foi entregue ainda qualquer documento. Nós somos institucionalistas. Quando nos for entregue um documento, analisamo-lo e somos coerentes. Se não houver intenção de verificar a opinião do Parlamento sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento, se o Governo não tiver essa intenção, nós temo-la. E, portanto, também aqui não há nada de que eu vos possa dizer que seja novo. Tudo o que eu vos posso dizer é coerente. E eu acho que as pessoas apreciam a coerência. Queria ainda deixar um ponto. Tendo o CDS dito desde o início que o problema financeiro não estava a ser resolvido com os PEC, que o problema económico se estava a agravar com os PEC e que a questão social e da pobreza estava a ser marginalizada nos PEC, compreendam que a nossa coerência nos dá autoridade e, ao mesmo tempo, serenidade. Ou seja, nós não participamos no ruído que está a acontecer entre o PS e o PSD, que até agora fizeram 3 PECs juntos. Sr. Paulo Portas, o projeto de resolução que vai apresentar na quarta-feira não pode ser entendido como uma moção de censura e pergunto se não ficará o CDS com o ónus de ser detonador da crise política. Não, ouça, aquilo que o CDS... Em primeiro lugar, temos que ler um documento que ainda não conhecemos. Depois, fazer a nossa avaliação. Já vos disse qual é o sentido crítico que nós temos tido relativamente à situação de emergência em que Portugal se encontra. Portugal precisa de encontrar um caminho muito diferente deste, que é ter andado de PEC em PEC. Nós vamos para uma segunda recessão em 2 anos. O que se pede à sociedade portuguesa tem cada vez menos eficiência económica e, portanto, põe-se de lado o crescimento e tem cada vez mais injustiça social, vulnerabilizam-se os mais pobres e este não é o caminho. E nós dissemos-lo desde o início. E como eu também disse desde o primeiro dia, que o CDS apresentaria um projeto de resolução sobre esta matéria, não faço nenhuma outra interpretação. Repito, o CDS é coerente. A coerência dá autoridade. A autoridade permite propor um caminho diferente. Onde há ruído? É entre o PS e o PSD, que andaram juntos a aprovar PEC atrás de PEC e que agora estão nesta contradição ruidosa, mas na qual nós não queremos participar. Vocês conhecem o que eu penso sobre moções de censura. Não se anunciam. Apresentam-se. Está escrito no meu documento de orientação política e não vou mudar de opinião. Neste momento estamos a falar do Programa de Estabilidade e Crescimento. Numa democracia civilizada não se fazem compromissos na ordem europeia, onde nós partilhamos soberania, sem fazer uma discussão nas instituições democráticas nacionais e sem ter o cuidado de fazer essa discussão com todos os órgãos de soberania pertinentes. Ora, como isso não sucedeu até agora,
há de compreender que não é uma responsabilidade do CDS que não tenha sucedido até agora. Lembro-lhes que o Primeiro-Ministro, há um mês, dizia que tinha uma folga orçamental. Dizia que a receita era histórica. Dizia que a queda da despesa num determinado mês era recorde. E depois veio o PEC 4. E, portanto, quem decidiu fazer este caminho, não ouvindo o Presidente da República, não discutindo previamente com o Parlamento, não procurando, se a situação era de emergência, um compromisso de emergência, foi o Governo, e os portugueses sabem isso perfeitamente, porque sabem como é que as coisas aconteceram até aqui. Nós, pela nossa parte, repito, dissemos não, e porquê? Ao PEC 1, ao PEC 2 e ao PEC 3. A realidade deu-nos razão. O país vai a caminho de uma recessão, tem um enorme problema social, não consegue resolver o problema financeiro, os juros continuam em alta e, sobretudo, não cresce economicamente. E, portanto, nós, serenamente, dissemos que o caminho era outro. Não nos peçam para participar no ruído institucional que agora acontece entre os partidos que partilharam os PEC.